Olá, apresento-vos a revisão integrativa da literatura intitulada Intervenções de enfermagem que capacitam a pessoa em situação crítica, elaborada por Susan Tunes, Anabela Mendes e Elizabeth Silva. A pessoa em situação crítica é definida na literatura como alguém que fica gravemente doente ou ferida, tipicamente dependente de cuidados intensivos e de tecnologia. Como referencial teórico, baseámo-nos na teoria das transições de Afaf-Mellais, que afirma que os enfermeiros vivenciam momentos de transição com as pessoas. E a intervenção terapêutica de enfermagem visa o suporte às pessoas, famílias e comunidades, apoiando o desenvolvimento de ações de autocuidado, um conceito intimamente ligado à capacitação. Assim, estabelecemos como objetivos desta investigação identificar os fatores que influenciam a capacitação da pessoa em situação crítica, tanto os facilitadores como os inibidores, identificar as intervenções de enfermagem que capacitam a pessoa em situação crítica. Tendo por base o método PICO, que segundo as orientações do Joanna Briggs Institute, elaboramos a questão de investigação. Quais as intervenções de enfermagem que capacitam a pessoa em situação crítica? Através da utilização dos descritores mesh apropriados e das respectivas combinações, foi elaborado o processo de seleção dos artigos representado neste diagrama à direita. Respeitando os critérios de inclusão e exclusão, obtivemos apenas 8 artigos para análise, o que demonstra ser ainda uma questão pouco explorada. Pela análise dos artigos, foram criadas duas grandes categorias: os fatores facilitadores da capacitação da pessoa em situação crítica e os fatores inibidores, todos eles ao longo do processo de transição saúde-doença e que são influenciados tanto pela pessoa em situação crítica como a família e o enfermeiro, contribuindo então para a capacitação. Assim, surgem as intervenções de enfermagem que capacitam a pessoa em situação crítica. Ajudar a aceitar a dependência e gerir expectativas, potenciar confiança e motivação pela individualização dos cuidados e gestão dos sintomas, promover comunicação eficaz, subsidiar a gestão de recursos disponíveis e assumir a família como parceira de cuidados. Com este trabalho, foi possível concluir que a capacitação da pessoa em situação crítica é um processo que caminha lado a lado com a transição saúde-doença, tendo fatores facilitadores e inibidores. E isto só é possível através de uma parceria para tornar a transição mais facilitada. A metodologia qualitativa teve um grande contributo, pois possibilitou o acesso à experiência vivida da pessoa doente, em que a transição saúde-doença é reveladora de uma enorme vulnerabilidade. Deixamos as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada por assistirem.